Durante o Império Médio foram empreendidas obras em larga escala para aumentar e aperfeiçoar o sistema de irrigação no oásis de Fayum. O comércio desenvolveu-se, assim como vários tipos de artesanato. Uma característica deste período foi a estratificação das comunas de camponeses. Vastos setores do campesinato empobreceram e arruinaram-se. Em meados do século XVII a.C., ocorreu no Egito uma revolta generalizada de camponeses, artesãos e escravos. Todo o país foi envolvido na revolta, o faraó foi obrigado a abdicar e os grandes proprietários foram expulsos dos seus palácios. As múmias de antigos reis foram saqueadas e extraídas dos seus túmulos e pirâmides. Os celeiros e tesouros reais e os templos foram conquistados e os depósitos de alimentos e objetos de valor foram distribuídos pelo povo. Todos os documentos referentes a impostos e tributos foram destruídos. Como está escrito numa das crônicas do Antigo Egito, a terra moveu-se em turbilhão como a roda do oleiro, porque os pobres foram viver nas casas dos ricos senhores. Vestiram as suas roupas e obrigaram-nos a trabalhar para eles. No final do século XVIII a.C., o Egito foi devastado por uma invasão de uma tribo nômade da Ásia, os Ixos. Este povo conquistou o país e durante quase um século e meio os egípcios viveram sob o jugo dos opressores estrangeiros, até que finalmente o movimento de libertação adquiriu impulso suficiente para os expulsar e reunificar o país. Este acontecimento marcou o começo do Império Novo. O Império Novo. Durante este período, o Egito tornou-se uma forte potência militar. O faraó Amose I, que libertou o Egito dos conquistadores Ixos, perseguiu-os até o interior das regiões vizinhas da Ásia e depois empreendeu uma expedição contra a Núbia. Contudo, o verdadeiro fundador da nova potência militar egípcia foi Tutmoses III, de 1525 a 1491 a.C., que chefiou 17 expedições à Ásia, tendo conquistado a Síria, a Palestina, a Líbia e a Núbia. Este faraó tinha vastas forças à sua disposição, formadas por infantaria, armada de arcos, setas e lanças, e cavalaria equipada com carros. Além das tropas terrestres, Tutmoses também possuía uma esquadra de guerra que incluía galeras a remo e barcos à vela. Estas campanhas trouxeram ao Egito grandes quantidades de despojos que iam, sobretudo, encher os cofres e os celeiros do faraó. Milhares de escravos e de cabeças de gado foram também trazidos para as propriedades reais. Os faraós ofereceram então ricos presentes e concederam privilégios aos templos e àqueles que neles serviam. Por exemplo, ao templo de Amon-Ra, o deus mais popular de Tebas, a capital, foi atribuída autoridade absoluta sobre toda uma região do Líbano com 3 grandes cidades, depois de uma destas campanhas. Tudo isto levou a um crescimento extremamente rápido do poder dos sacerdotes na vida política do país. O templo de Amon-Ra em Tebas tinha importância especial. Este templo tinha mais terras, escravos e camponeses que todos os outros juntos. Daqui a enorme influência política exercida pelos sacerdotes de Tebas, que até tentaram arrebatar certos poderes aos próprios faraós. O faraó Akenaton, Amenhotep IV, de 1424 a 1388 a.C., tomou medidas para pôr fim a este estado de coisas e decidiu fazer uma reforma religiosa. O politeísmo foi abandonado e substituído pela adoração de um só Deus, o Deus do Sol Aton. Ergueram-se templos a Aton em todo o país, e o faraó tomou o nome de Akenaton, o amado de Aton, usando de preferência ao seu título original de Amenhotep. Contudo, as reformas de Akenaton duraram muito pouco. A luta contra suas reformas levou mesmo a uma revolta, e embora o faraó conseguisse reprimi-la, depois da sua morte as reformas foram logo abandonadas e os sacerdotes tornaram-se ainda mais poderosos do que anteriormente. Por exemplo, durante o reinado de Ramsés II, de 1317 a 1251 a.C., a área das terras pertencentes aos templos duplicou e os principais sacerdotes sentiam-se independentes do rei. Entretanto, o cargo de sumo sacerdote tornou-se hereditário. Durante o reinado de Ramsés II foram empreendidas as últimas campanhas militares em larga escala. No território sírio, os egípcios tiveram pela primeira vez de medir forças com uma nova e forte potência, os hititas, que nessa altura já tinham conquistado quase toda a Síria. A luta durou muito tempo, e o resultado não foi decisivo, tendo a Síria sido dividida entre os hititas e os egípcios. O final do Império Novo assistiu a um grande enfraquecimento do poder militar do Egito. Um certo número de estados vassalos readquiriu a independência e voltaram a fazer-se sentir tendências separatistas entre os vários nomos. Em breve, o próprio Egito ia ser presa de conquistadores estrangeiros.
Θνητείες μεν, αλλά οι αθάνατοι θεοί φυλάτους είναι ημάς, επειδή θεραπεύουμεν αυτής θυσίες και άλλες αναθήμασαι. Χαίρον των Θεών, ευμένη αγαθήν ψυχή,